Olá pessoal do YouTube, boa noite. Eu precisei de um tempo para refletir sobre tudo que tem acontecido no país durante essa semana e tem algumas coisas que nós, como cidadãos, não podemos deixar passar, mas devemos falar. Primeiro, porque a nossa liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição Federal e a gente tem que fazer algumas reflexões sobre tudo que está acontecendo. E para começar, que não é muito menos importante, e também sobre a declaração do próprio presidente da República na outra semana, quando ele estava na Indonésia, dando a entender que os usuários de drogas são responsáveis, que os usuários são responsáveis pelos traficantes, quando na realidade se fala muito em vítima da sociedade. A gente percebe que essa é uma fala muito, eu diria que infeliz, imprecisa, porque o Lula, na verdade, só fala o que ele ouve falar, sem um embasamento sólido, sem um embasamento de informações. E, na realidade, a gente precisa considerar, primeiro, que o governo da esquerda, do PT como um todo, não é um governo assim que busca a cidadania como de fato, que na realidade o governo só busca oferecer esmola para o povo e não a dignidade que o povo precisa. Quando que na realidade nós como cidadãos precisamos cobrar que não só as garantias sociais sejam asseguradas, mas não esmola, e vítima da sociedade na realidade são várias questões que fazem um grupo de pessoas específico ser vítima de sociedade. Mas a gente não pode considerar jamais que os traficantes, que os terroristas, porque é na realidade o que aqueles caras eram e os que estão vivos ainda são na realidade terroristas, porque eles causam todo tipo de complicação social, de violência nas nossas ruas, é por conta das drogas. Porque se existe assalto, é porque muitas vezes um viciado não tem como prover o seu próprio vício. Se existe a venda de drogas, é porque existe o traficante, que é o que o Lula, na realidade, defende. Porque tem gente que vende, tem gente que compra. Então é preciso a gente pensar no que se pode fazer a respeito dessas questões que a gente vê que o Rio de Janeiro precisaria. Primeiro, eu sou totalmente a favor da operação que a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez com a Polícia Civil. Eu não tenho pena daqueles que foram dormir, né? Eu não posso falar exatamente o que aconteceu, porque senão o YouTube vai cortar o vídeo. E a gente tem que pensar exatamente assim: esses que foram dormir, na realidade, não foram vítimas da sociedade, foi uma defesa legítima da polícia, porque não tem outro caminho. Se a polícia não agir da forma que agiu, eles obviamente não vão se entregar. E a gente tem que pensar que quem são vítimas daquelas pessoas são os moradores de bem que lá vivem, porque eles precisam pagar a internet para eles, precisam comprar o gás deles, precisam comprar o pão na padaria que eles vendem, e sem mencionar que um pai de bem, um pai e uma mãe de bem que busca educar os filhos da maneira correta, às vezes os pais fraquejam não por incompetência, mas pela má influência, pela forma negativa daquela má oferta de oportunidades que esses grupos oferecem, quando na realidade a gente percebe que os pais não conseguem proteger as suas filhas. Pensa só que são tantas coisas que ali pode acontecer. As meninas mal colocam o corpo, esses malandros, às vezes de 40 anos, já ficam de olho, e acaba que as meninas pegam barriga desses vermes, porque é o que eles são na sociedade, são uns vermes. E no entanto, a gente vê que o Estado se mostra ausente, não tem uma política sólida para que seja feita uma implementação de medidas para que busque a garantia dos direitos
daquelas pessoas que lá vivem. E a gente fica refletindo às vezes, né, o que se poderia ser feito e o que cabe a nós como cidadão em cobrar que seja feito, né? Eu vejo que são medidas que poderia ser aplicada lá. Nós vamos agora dar uma analisada aqui nessa questão. Eu preparei um material aqui sobre isso. É preciso haver uma urbanização e inclusão social. Inclusão social como a construção de habitações dignas para aquelas pessoas, ofertas de serviços públicos para reduzir a vulnerabilidade das comunidades contra as facções, investimento em educação e oportunidades. A educação é a base de tudo para que os jovens possam ficar livre e se afastar desse tipo de coisa, proporcionando oportunidades. A presença do Estado estabelecendo uma permanência do Estado presente, com comunidades, polícia comunitária, saúde pública, educação à saúde, projetos de serviços básicos, participação comunitária, fomentar a participação comunitária na preservação do bem-estar social, criação de associação de moradores, conselhos comunitários e outras formas de organização social, desenvolvimento econômico local, incentivar as pequenas empresas que lá têm, padarias, armazéns, fruteiras, com oportunidades de emprego, para reduzir e afastar esse tipo de coisa e fazer a economia se desenvolver nas regiões dos morros do Rio de Janeiro. A polícia comunitária, ela pode fazer mediação de conflitos e a redução de violência de forma pacífica, como a justiça restaurativa, como existe na Nova Zelândia, por exemplo. Tudo isso seria interessante, mas isso não acontece porque nós temos uma política frágil e na realidade tem interesses, né? A gente sabe muito bem que se tem um governo como o PT que defende e coloca esse tipo de criminosos como vítimas da sociedade, porque não são vítimas da sociedade não, vítimas da sociedade as pessoas que lá vivem. São pessoas dignas. Eu nunca digo que lá nos morros não tem gente de bem, porque tem sim. E como tem, eu vi até essa semana um vídeo sobre uma mãe que estava desabafando sobre essa questão. Ela foi na delegacia que o filho dela foi preso na operação. E ela mencionou que ela nunca quis isso pro Arthur, é o nome do filho dela. Eu não tenho vídeo aqui, também se tivesse eu não iria expor, porque não foi para mim que ela deu a entrevista, foi lá para um outro canal, mas eu achei muito bonito. Uma outra mãe também chorando perto do corpo do filho, dizendo que infelizmente que ela estava até louvando a Deus por causa do que aconteceu, mas que agora o seu filho dormindo ia ter uma despedida digna, mas que ela não estava, que ela estava ciente de que foi as escolhas dele. A reintegração social é importante, voltando assim, oferecendo oportunidade para esses caras, oferecendo oportunidade também, porque de uma certa forma eles são vítimas de outros que lá faziam. É preciso investir na iluminação pública, na qualidade de vida dos moradores e diminuir a influência negativa dessas pessoas. E por último, a Prefeitura do Rio de Janeiro deveria buscar a experiência de outras cidades que tiveram esses mesmos problemas, fazer um planejamento de longo prazo, desenvolver ao longo prazo o desenvolvimento dos morros com metas e objetivos claros na infraestrutura, na saúde, na educação e, por fim, a participação de todos os entes da sociedade, governo federal, governo estadual e governo federal. Isso poderia causar muitas coisas positivas para a cidade.
E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo. Tenham todos uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Vamos em frente que o Brasil tem muita coisa a ser resolvida.